agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 12 de fevereiro de 2021. Terei a honra de entrevistar Ricardo Berzoini, presidente do PT entre 2005 e 2006, depois novamente entre 2008 e 2010. Ex-presidente dos Sindicatos Bancários de São Paulo e deputado federal por 4 legislaturas, também chefiou várias pastas ministeriais nos governos Lula e Dilma entre 2003 e 2016. Entre essas pastas, Previdência, Trabalho e Emprego, Comunicações. Essa será a quarta de uma série de entrevistas com os presidentes do PT, por conta dos 41 anos da criação desse partido, que aniversariou no dia 10 de fevereiro, mesma data em que nosso entrevistado de hoje completou 61 anos. Bom dia, Berzoini. Muito obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Breno. É um prazer estar com você, comemorando aí os 41 anos do PT. Berzoini, o PT nasce nos anos 80, rompendo com a chamada oposição liberal burguesa à ditadura e até mesmo se isolando dos demais partidos de esquerda. Boicotou o Colégio Eleitoral de 1985, fez oposição cerrada à Nova República, com Tancredo ainda no hospital, e votou contra a Constituição de 1988. Foram decisões acertadas? Foram. Acho que o PT nasceu justamente para demarcar um campo político e organizar um partido dos trabalhadores. Eu sempre ressalto muito isso, porque o PT, quando optou por se chamar Partido dos Trabalhadores, ele demarca mais do que uma ideologia, ele demarca a representação partidária, a pretensa representação partidária da classe trabalhadora. E nós trabalhamos naquele período inicial demarcando exatamente a imensa injustiça da sociedade, da economia brasileira, a necessidade de superar, porque ainda era ditadura militar, de redemocratizar o país. O PT não tinha uma atitude sectária, mas tinha uma atitude de demarcação política. Então, quando ele não vai ao colégio eleitoral, ele está dizendo claramente que o colégio eleitoral não confere legitimidade à presidência da República, que resultaria desse colégio eleitoral, ainda que fosse uma forma de superar de maneira negociada a ditadura, mas na prática significava um arranjo intermediário que não restituía os direitos do eleitor brasileiro. O PT, quando vota contra a Constituinte, mas assina a Constituinte, ele diz que o texto da Constituinte, mesmo com vários avanços conquistados pelos trabalhadores, pelos índios, pelas mulheres, pelos negros, esse texto ainda não representa a democracia que nós pretendíamos para o país. E continuamos lutando para reformá-la esses anos todos. Então, acho que essa demarcação foi positiva, tanto como tática para crescer, como posicionamento político claro. Evidentemente, ao longo do tempo, foram feitas reflexões sobre algumas questões que o PT tinha traços sectários. Por exemplo, a política de alianças. E o PT começou a expandir, digamos, a possibilidade de fazer alianças eleitorais. Mas eu acho que essa trajetória inicial foi extremamente correta e deu resultado prático, do ponto de vista político, para o PT se tornar um referencial. Com todas as dificuldades, o PT sem dinheiro, sem estruturas que os outros partidos tinham, apanhando muito da imprensa, apanhando dos partidos liberais democráticos, mas o PT se afirmou, disputou com outros partidos no campo da esquerda e se tornou alternativa real de poder, praticamente 11 anos depois, aliás, 9 anos depois da fundação, na eleição de 89. O modelo de partido para essa tática era muito baseado na organização popular, não? Mais do que na luta institucional. Verdade, eu acho que isso também demarcava uma diferença clara. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu era um bancário do Banco do Brasil que não fiz movimento estudantil, que tinha simpatia pelo Lula e pela esquerda, mas também tinha simpatia pelo Brizola, e quando houve o processo de fundação dos partidos, eu tive muita dúvida de filiar o PT ou o PDT. Eu tinha uma visão
sobre a minha vida pessoal de dedicar a minha atividade profissional aos estudos, então eu não tinha praticamente militância nesse período, mas já apoiava e já tinha uma opção. Fiz a opção pelo PT e ingressei na organização sindical dos bancários como alternativa para fazer uma militância, digamos, de menor impacto da minha vida pessoal, mas que pudesse expressar minhas posições políticas. Essa organização popular da luta pela terra, dos sindicatos urbanos, de setores, de movimentos populares de vários segmentos, acho que criou também uma organização que, na minha opinião, inclusive, é muito mais autêntica do que a atual situação do PT. O PT hoje é um partido mais parlamentar e eleitoral. E eu acho que o PT tem que fazer uma revisão dessa atual situação para retomar um processo de organização popular, para retomar uma força autêntica, porque, evidentemente, aquilo que nós fizemos de trajetória, sem que a gente renegue nada do que fizemos, na minha opinião, esgotou o processo de alianças que nos levou a governar o Brasil por 13 anos e meio. Você destaca essa tática dos anos 80, que você chama de demarcação, como essencial para o crescimento do PT e para a própria esquerda ter um papel protagonista a partir de 1989. Mas a partir de 95 se consolida uma mudança na política do PT, com ampliação das alianças e uma certa moderação programática para poder assimilar essas alianças. Qual a tua avaliação sobre essa virada, seus benefícios e malefícios, um quarto de século depois dela ter sido aprovada pelo partido? Eu acho que foi uma opção correta a partir de uma visão de como ampliar a capacidade de disputar o Estado. O problema é que ela, de certa forma, ao longo desse período, ela enfraqueceu a outra parte, que é a organização popular. Ela não enfraqueceu por opção política. Talvez um movimento típico dos partidos de esquerda, que quando conseguem alcançar postos de disputa no Estado, parlamento, governos municipais e estaduais, muitas vezes os melhores quadros acabam sendo deslocados para essas atividades. E você, sem uma política de renovação, de formação política, de capacidade de manter acesa a chama de que um partido operário ele tem que ter a luta política, a luta dos trabalhadores, a luta daqueles que estão se insurgindo contra as injustiças, como principal força motriz. A atividade parlamentar é fundamental, a atividade, quando ganhamos governos, ela ajuda pedagogicamente a mostrar tanto as possibilidades quanto os limites do Estado burguês, mas, evidentemente, o partido de esquerda tem que ter na luta política de base a sua principal característica. Eu comecei minha atividade de representação, minhas primeiras eleições, como delegado sindical de base, enfrentando o debate político no local do trabalho. E eu acho que isso não pode se perder em hipótese alguma. Não quer dizer que o PT não tenha, continua tendo em vários espaços, mas hoje a aparência do partido, a sua expressão política é muito mais parlamentar e eleitoral do que de lutas políticas na base. Você se filiou ao PT quando? Me filiei ao PT em 1980. Não sou fundador, mas assim que foi fundado eu fui procurar. Não tinha Google na época. Eu dei um jeito de achar onde que tinha um diretório do PT. E eu morava nessa época na zona sul de São Paulo. Eu me filiei no diretório do Jardim Paulista. Depois fiquei sabendo que era o mesmo diretório que o Zé Dirceu participava nessa época. Mas eu filiei e durante 2 anos não tive militância partidária praticamente nenhuma, porque eu estava muito enfronhado na questão sindical. É verdade. O PT chegou ao governo nacional em 2003, depois da vitória do presidente Lula no ano anterior. Tinha um projeto de governo que foi, ao menos até 2014, muito bem sucedido, melhorando tremendamente a vida do povo. Mas fica uma pergunta que eu já fiz aos presidentes do PT nas entrevistas anteriores, eu queria também conhecer sua opinião. O PT, além de projeto de governo, tinha projeto de poder? Havia uma estratégia para construir a hegemonia da classe trabalhadora sobre o Estado e a sociedade? Eu creio que não, e eu assisti as entrevistas que você fez, e eu creio que todos nós temos uma visão crítica e autocrítica. Eu acho que nós poderíamos ter trabalhado de uma maneira mais intensa. Eu me lembro que em 2008 eu levantei essa tese dentro do partido, sobre a questão da burocratização, sobre a questão do clientelismo e do assistencialismo dentro do PT, sobre a questão do assalariamento como uma referência
muito, digamos, presente na vida partidária, sobre o enfraquecimento desses laços da direção com as bases, não do partido, porque as bases do partido também, na minha opinião, com todo respeito àqueles que tocam a vida partidária em todo o Brasil, elas muitas vezes são cartoriais, são burocráticas. Tem pouca relação. Se você olhar o que acontece nas eleições municipais, em todo esse período, você vai ver que muitos PTs no Brasil têm pouca relação com as lutas reais ou com a necessidade de lutas reais que ocorrem em cada região, em cada cidade. Então, acho que o PT, na verdade, quando nós ganhamos o governo, e você sabe muito bem que a necessidade de implantar o nosso governo numa situação de minoria parlamentar exige uma grande energia política. Nós assumimos um governo com inflação alta, sem reservas cambiais, com o país crescendo muito pouco, com déficit de 10 milhões de empregos. Então, toda a energia foi para o governo. E aí eu acho que foi um erro elementar. Um partido de esquerda, quando assume o governo numa cidade, não é só o PT, numa cidade, no estado ou no país, tem que dar tanta energia para o trabalho cansativo e intenso de governar, como para a construção partidária com referência de partido de esquerda. Porque também eu acho que muita gente que se filiou ao PT ao longo do governo Lula e Dilma se filiou com a visão muito mais da questão eleitoral do que da questão da luta de classes. Porque eu faço essa pergunta sobre o projeto de poder, Berzoini, levando em conta que no 5º Encontro Nacional do PT, que é um encontro muito emblemático na história da agremiação, ali havia um desenho da chamada estratégia democrático-popular, não é? Quer dizer, havia uma lógica de que você chegaria ao governo pela via eleitoral, esse governo implementaria reformas, mas acima das reformas, esse governo tinha que dedicar todas as suas forças para organizar, mobilizar e educar o povo, porque, inevitavelmente, a burguesia reagiria em algum momento, como sempre na história do país, pela via da contra-revolução, ativa ou preventiva, pelo golpe de Estado. E que, portanto, tinha que ter isso claro. Essa leitura desapareceu no período em que o PT esteve no governo? Não, eu acho que não desapareceu completamente, porque a parte pedagógica nós fizemos. Tivemos dificuldade para enfrentar alguns temas centrais e importantes, por conta da correlação de forças parlamentar. E não investimos, na minha opinião, adequadamente, na mobilização da população para pressionar essa correlação de forças. Então, a grande questão colocada é que a pedagogia política ela se revelou no voto, em 2006, em 2010 e até em 2014, quando nós tínhamos uma situação já bem mais difícil. Mas conseguimos derrotar uma ofensiva brutal que foi feita já com grande parte da nossa base parlamentar, apoiando o Aécio Neves. E conseguimos vencer 4 eleições, 3 de reeleição. Portanto, houve um investimento na pedagogia, na minha opinião, desacompanhado do investimento em organização popular de base. E aí, Breno, eu quero ressaltar aquilo que eu falei anteriormente. Na minha opinião, o PT está hoje no mesmo ponto que estava talvez em 95, com a necessidade de acumular forças para poder voltar a ter condição de disputar o governo, não apenas por conta do imaginário popular do passado de realizações, mas com uma capacidade de resistir aos contragolpes. Na verdade, quando você teve... O Brasil tem uma história de golpes extraordinária, a partir da proclamação da República. Getúlio Vargas sofreu 2 golpes bem-sucedidos, o de 45 e o de 54. Juscelino foi golpeado antes de tomar posse. Se não fosse o militar, o Marechal Lott, não teria tomado posse. E o João Goulart sofreu o golpe de 61 e o golpe de 64. Então, nós somos um país onde a estrutura militar, quando percebe que tem possibilidade de se apoderar de uma certa base social civil, ela golpeia sempre à direita. Não tivemos, com exceção do Lott, que foi um legalista, mas não tivemos golpes nem para assegurar a democracia, nem golpes para impulsionar reformas populares. Foi sempre à direita, aliança entre banqueiros latifundiários,
multinacionais para derrubar o governo que estava começando a questionar algumas estruturas. Então, nós temos que ter organização para resistir. A Dilma caiu, e eu lembro que eu estava dentro do governo, né? Então, portanto, interagir com líderes partidários, sindicais, populares. A Dilma caiu com uma resistência muito pequena. Por que um governo que realizou tanto pelo povo, que democratizou tanto o acesso à universidade, que reduziu as desigualdades, turbinou o salário mínimo, por que esse governo não teve o apoio? Um dos motivos é porque o aparato de mídia comercial ele ficou intocado. Se nós quisermos governar novamente e fazer a regulação da mídia, não se faz regulação da mídia em minoria parlamentar e sem apoio popular. Isso tem que ser um processo pedagógico, a questão da distribuição de renda, do sistema tributário, do sistema financeiro. Tudo isso só se reforma profundamente, e nós não reformamos, se tiver efetivamente apoio popular organizado. Não é só opinião popular, é apoio organizado para ir às ruas, fazer a disputa com os interesses do capital. Berzoini, você foi ministro da Previdência no início do governo Lula, se eu não me engano, todo o ano de 2003. Outros governos da América Latina, ao tomarem posse, priorizaram reformas políticas, inclusive através das assembleias constituintes, para alterar as instituições do Estado, até mesmo para permitir uma maior participação popular, uma maior organização popular. O governo do presidente Lula fez a opção, como primeira grande medida do seu governo, a reforma da Previdência. Você acha que foi uma escolha correta? E você hoje defenderia a mesma reforma da Previdência? Bom, primeiro é bom lembrar que nós entregamos duas reformas em abril de 2003. A reforma tributária, que tinha inclusive a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, e a reforma da Previdência, com uma característica, Breno, que é importante lembrar. A nossa reforma da Previdência, por exemplo, restituía o teto de 10 salários mínimos para o sistema do INSS. E fazia mudanças que eu, inclusive hoje, conversando com servidores, com sindicalistas do serviço público, eu sempre argumento no seguinte sentido. Eram mudanças de regra totalmente razoáveis em relação aos servidores públicos, que é um segmento da população que tem uma garantia fundamental, que não é só para eles, é para a democracia, que é a estabilidade do emprego. Então, não houve nenhuma medida de maldade, não houve nenhuma medida que pudesse ser caracterizada como cruel. Houve, na verdade, uma série de ajustes de regras para conferir maior sustentabilidade ao sistema da Previdência. Tanto é que a reforma do Bolsonaro, que foi agora aprovada no ano passado, ano retrasado, né, ela é uma reforma que, de fato, vai para o campo da maldade e de uma visão meramente fiscal. Claro que o governo poderia ter optado por não fazer aquela reforma, embora estivesse no programa de governo. É bom lembrar, muita gente dizia que não, mas estava no programa de governo uma análise do sistema previdenciário. Inclusive, há várias campanhas, não era só na campanha do... Isso. Não, e o Diretório Nacional do PT já tinha aprovado essas teses e a CUT Nacional tinha aprovado também teses nessa direção quando houve a reforma da emenda 20 do Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, eu acho que obviamente causou problemas, não é? É inegável que causou problemas com a base social do PT. E eu acho que talvez aí pudesse ser feita uma reavaliação da oportunidade. Mas, do ponto de vista do conteúdo, não tenho nenhum tipo de arrependimento em relação a isso, nem avaliação negativa. Agora, eu acho que faltou para o governo como um todo o mesmo empenho que teve em relação à reforma previdenciária para a reforma tributária. Não houve, por parte do Ministério da Fazenda, por exemplo, o mesmo nível de articulação que eu promovi como ministro. Eu visitei governadores da oposição, eu tive com o Alckmin, com o Aécio, com o Germano Rigoto, com o Paulo Souto da Bahia, com outros. Tive com tribunais de justiça de todo o país, fui às assembleias legislativas discutir, e quando foi feita a reforma, ela tinha um apoio de 78% da população. Então, nós conseguimos ganhar politicamente. E na questão tributária, que até, na minha opinião, mais amplo do ponto de vista dos impactos econômicos, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil, na época, não fizeram a mesma mobilização.
Inclusive, o dispositivo que permitiria o imposto sobre grandes fortunas sofre uma estrondosa derrota no parlamento, né? Não foi, acho que não foi estrondosa, não. Acho que eu não me lembro da votação, mas não foi uma votação. O número aqui 323 a 126. Então a minha memória não está boa em relação a essa questão. Só a esquerda votou. Só a esquerda votou. Você vê que aí, de certa forma, essa votação ela reflete exatamente aquilo que eu falei antes. Se você não explicar para a população o que é o imposto sobre grandes fortunas e não mobilizar, não colocar 200 mil pessoas nas ruas de São Paulo, do Rio, de Brasília, você não vai conseguir. Porque existe uma característica que foi agora a vitória do Arthur Lira sobre o Baleia Rossi. Vejam só, não é sobre um cara da esquerda, mas que tinha o apoio da esquerda, é que é uma visão meio cínica, hipócrita, de grande parte da estrutura política do país sobre essa questão da distribuição de renda. Todo mundo sabe, qualquer pessoa que tem um mínimo de estudo de economia e política sabe que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Uhum. E, no entanto, a reforma não avança nessas questões. A reforma que será aprovada este ano, se for, na minha opinião, vai ser mais uma daquelas reformas que simplificam e desburocratizam, sem tocar na questão essencial, que é tributação de lucros e dividendos, fim da distribuição de juros sobre o capital próprio, o imposto sobre grandes fortunas e grandes heranças e o tratamento favorecido da produção para a competição internacional, que é o mais decisivo para o país. O Brasil não vai conseguir ser competitivo enquanto tiver esse sistema, e não vai ter distribuição de renda justa enquanto não fizer a tributação que até os Estados Unidos fazem em relação a heranças e em relação a dividendos. Você tocou num assunto importante, a resistência relativamente fraca contra o movimento golpista de 2016 e também contra a própria prisão do ex-presidente Lula e sua interdição eleitoral. Por que você acha que a esquerda brasileira não conseguiu se opor ao golpismo com a mesma energia que se apresentou, por exemplo, na Venezuela e na Bolívia? Eu escrevi um texto recentemente falando da questão da nossa frouxidão organizativa. Vou até publicá-lo em breve. Esse texto ele fala justamente disso. Por exemplo, a CUT tem 3 mil sindicatos filiados, mas a resolução da Executiva Nacional da CUT é assim: devemos intensificar, devemos reforçar, e não tem nenhuma atitude organizativa típica de uma grande empresa. Vou falar aqui de capitalismo. Quando o Grupo Pão de Açúcar resolve que vai fazer a oferta de um determinado produto, baixa a orientação para todos os dirigentes, gerentes, chega lá na ponta no gerente do açougue, do Extra, da Vila Matilde. Quando o Banco do Brasil decide que vai intensificar o trabalho com seguros e capitalização, ele reúne todos os superintendentes, reúne todos os gerentes, e o PT reúne e sai da reunião sem tarefa e sem controle. O Deng Xiaoping, para fazer o que ele fez na China, ele não fez dizendo assim, pessoal, vamos lá. Ele montou estrutura vertical. Então, se nós quisermos, de fato, numa nova etapa do PT, fazer, digamos, um processo que tenha um nível de enfrentamento superior, mesmo com toda a discussão de hegemonia cultural e de outras questões que são importantes, nós precisamos de uma organização verticalizada, no bom sentido, de cima para baixo e de baixo para cima, com controle. Não tem essa coisa do cara falar assim, eu vou fazer e não faz. Tem que ter controle, senão não adianta. Senão você faz um processo onde, olha, os sindicatos se reúnem, fazem um congresso de uma semana da CUT lá na Praia Grande e tal, e sai de lá, vem a reforma trabalhista e passa praticamente sem resistência. A reforma da Previdência, eu fui ao Senado, Breno, falar em nome do PT, no plenário do Senado, junto com o Eduardo Moreira e o Fanhani, e do outro lado, o atual ministro da Infraestrutura, o Marinho, né, Rogério Marinho, dois economistas ultraliberais. Eu imaginei que no dia tivesse lá uns 1.000 sindicalistas para acompanhar, não tinha ninguém nas galerias. Claro que não ia resolver lá aquele dia, não tem ilusão de que aquele debate ia resolver, mas é totalmente a frio o processo. Então, ou a gente revê nossa organização
em condições mais desfavoráveis do que no passado, estrutura um processo novo de trabalhar a militância, que eu costumava dizer quando eu estava no sindicato, assim, participar de reunião não é militância, participar de reunião é preparação para a militância. Militância são as atividades de mobilização e enfrentamento. Então tem gente que participa de reunião a semana toda e quando chega no final de semana, você fez o quê, meu irmão? Fiz 28 reuniões. Muito boa. E organizou o quê? Nada. Agora, essa proposição que você faz de uma organização mais vertical não se choca com a própria tradição do PT, que nasce, entre outros fatores, como uma crítica àquele tipo de organização leninista dos partidos comunistas? Eu acho que tem. Eu acho que a crítica à organização leninista só pode se dar por um viés de combate ao autoritarismo e ao verticalismo, que é 99% de cima para baixo e 1% de baixo para cima. Uhum. Se você cuida da democracia interna, se você estabelece mecanismos de transparência política, da gestão partidária, da gestão das finanças, da gestão de como se processam os empregos no partido, se você lê aquele texto do Gramsci lá de 1919, onde ele fala da realidade do Partido Socialista Italiano, e interpreta aquilo para reformar o PT, para mostrar o seguinte: o PT não pode ser vítima daquilo que nós sempre denunciamos, que é o clientelismo, o assistencialismo e o empreguismo. Nós temos que romper com isso. Os mandatos parlamentares pertencem a quem? A cada mandato é um feudo. Eu fui deputado por 16 anos. Uhum. Eu colocava emenda, como o Genuíno também fazia, eu colocava emenda para outros estados. Porque o fim do meu mandato não era a minha reeleição. Embora eu tenha me reeleito 3 vezes, mas eu não pensava a minha reeleição como um fim em si mesmo. Os mandatos hoje são excelentes parlamentares do ponto de vista do combate. Não estou criticando na pessoa física. Estou criticando a nossa organização. Os mandatos têm que ser colocados a serviço do partido. Os mandatos têm que ter uma vinculação orgânica com o partido. Tem que trabalhar alinhado às necessidades materiais do partido. Eu sempre defendi isso e creio que a realidade, inclusive hoje financeira do PT, é fruto dessa frouxidão. Quando eu assumi a presidência, Breno, 1/3 da bancada estava inadimplente. E nós colocamos todo mundo em dia. Até com aquela regra de, se não tiver em dia, não tem legenda para disputar. Claro que é um mecanismo despolitizado esse, mas é um mecanismo que funcionou, pelo menos nessa parte prática. Aquele senador que era tucano, foi petista, depois voltou a ser tucano, lá do Paraná, o Arnes. Flávio Arnes. Ele nunca tinha pago o partido. Aí, para sair do partido, pagou. Eu falei assim: quer sair? Pode sair, mas paga a tua dívida. Berzoini, por que você concorda com a crítica de que o PT e os governos liderados pelo PT deram pouca ênfase à reforma política? E se você concorda com essa crítica, por que essa opção de não dar centralidade à reforma do sistema político eleitoral e do Estado de forma geral? Eu acho que nós demos em 2007, foi o período que nós demos mais ênfase. Na época eu era presidente do partido, nós fizemos uma negociação ampla dentro do Congresso Nacional, porque a bancada do PT, nesse tema, tinha o apoio, para a surpresa de muitos, da bancada do PFL. E era o Caiado, que concordava com o voto em lista, com o financiamento público e com o fim das coligações. E os outros partidos tinham divisões internas, mas a maioria era contra essa reforma. E continuam contra. O Arthur Lira quer revogar o fim das coligações proporcionais. Então, em 2007, nós chegamos muito próximos, mas teve uma divisão na bancada do PT. Eu me lembro que eu estava com pneumonia, eu tinha acabado de voltar da Síria e da França, e voltei com uma pneumonia, estava respirando com muita dificuldade, tive que sair de casa para fazer uma reunião com a bancada, e deu uma crise da bancada, que uma parte da bancada achava que o voto em lista era para sacramentar o poder da cúpula partidária. Quando nós sabemos que o voto em lista é uma tradição da esquerda democrática, que é justamente buscar priorizar a vida partidária em relação à vida parlamentar.
e também priorizar a questão programática em relação aos atributos individuais. Você acha que o PT teve ilusões sobre o compromisso democrático da burguesia brasileira e sobre o funcionamento do Estado? Essa minha pergunta eu cito como exemplo a falta de preparação para aquela contra-revolução ativa e preventiva que se calculava no quinto encontro, e também a maneira como o PT lidou com o Ministério Público, com as nomeações para o STF. Tivemos, eu acho, ilusões de que a democracia brasileira estava, digamos, estabilizada. Tivemos, sim. Em relação às nomeações, é bom lembrar que as nomeações não são prerrogativa exclusiva do presidente da República. Elas são, no caso dos tribunais superiores, submetidas ao Senado Federal. Portanto, se você nomear só sem consultar ninguém, você vai sofrer derrotas consecutivas do Senado. Então, eu creio que houve escolhas iludidas, mas houve também avaliações de que, olha, para que seja aprovada no Senado, esse nome aqui não dá, esse nome aqui talvez passe. E muita gente de tradição social e democrática, quando chegou no Supremo, revelou-se outra coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que ser objetivo. Primeiro, assim, houve gente que nos iludiu como pessoa, e houve algum grau de ilusão nosso em relação às instituições. Por exemplo, eu acho que o que aconteceu no impeachment da Dilma e da prisão do Lula revelou tanto uma força excessiva dos meios de comunicação empresariais e o constrangimento do Supremo Tribunal Federal, que não cumpriu a Constituição Federal, tanto no golpe quanto na prisão do Lula. A Constituição foi solenemente atropelada. Agora, por exemplo, o Ministério Público no Brasil tem uma autonomia que eu não conheço outro país no mundo que tenha uma autonomia do mesmo porte. E, de alguma maneira, os governos petistas reforçaram essa autonomia com a lista tríplice, eleita por uma das associações do Ministério Público, e com o compromisso, porque não está demarcado em lei isso, de sempre escolher o mais votado pela própria corporação e não um procurador-geral, que é um cargo do Poder Executivo que estivesse alinhado com o governo. Essa lógica não acabou fragilizando as defesas do PT frente ao golpismo que se viria depois? Creio que sim. Eu acho que, na verdade, esse grau de autonomia, que é típico de instituições que investigam e que, teoricamente, deveria ser moderado pelo Poder Judiciário, porque, evidentemente, por exemplo, o Teori Zavascki, ele buscou fazer uma moderação. Qual é a moderação? Quer investigar? Pode investigar, tem que investigar. Mas tem que investigar dentro da lei. E o que a Vaza Jato mostrou, e os hackers de Araraquara mostraram, é o seguinte: na verdade, havia uma conspiração dentro do Estado, usando a estrutura do Estado para conspirar. Então, eu acho que houve, de fato, um excesso digamos, de boa vontade nosso em relação à maneira como nós interpretamos essa estrutura, que é uma estrutura que poderia ser e deveria ser muito mais isenta. Todo mundo tem opinião política. Ninguém é proibido e é impossível não ter opinião política. Mas eu, numa função X, eu me lembro quando fui ministro, mesmo não tendo essa obrigatoriedade para o ministro de Estado, eu procurava sempre interpretar a partir da luz do Estado e não à luz do governo. Os interesses do governo são uns, e os interesses do Estado, ou as normas que condicionam a atividade do Estado, muitas vezes são outros. E você tem que, como ministro de Estado, seguir esse posicionamento, mesmo que discorde dele. Imagine, então, para uma instância que não é, o Ministério Público não é poder judiciário, mas é um órgão especial que cuida da questão do controle da legalidade. Portanto, o Ministério Público, mais ainda, para o bem e para o mal, ou seja, para salvar o PSDB e para punir o PT, né? Para falar claramente, o PSDB foi tratado sempre com proteção, e hoje o Flávio Bolsonaro está sendo protegido, e o PT foi
perseguido à margem da lei. Você assumiu a presidência do PT praticamente no auge da crise provocada pela ação penal 470. Quer dizer, na verdade, ainda não existia ação penal, mas existia as denúncias, o chamado mensalão, que foi uma espécie de ensaio geral da Operação Lava Jato. Você acha que o partido e o governo souberam agir corretamente para enfrentar essa ofensiva das correntes conservadoras através do sistema de justiça? Bom, primeiro havia uma crise muito grande dentro do PT, né? Porque a parte do PT tratava aquela crise como uma oportunidade para disputa interna. Então eu, sem nunca ser uma das pessoas que me posicionava de maneira, digamos, radical por uma posição ou outra, talvez a minha escolha, a escolha da minha pessoa para disputar a presidência quando o Tasso Genro desistiu, disputar a presidência, tenha sido muito por conta disso, porque eu sabia bem tratar as questões que eram levantadas pelos setores que criticavam duramente o antigo campo majoritário e também tinha ótimas relações com as pessoas do campo majoritário. Então a gente foi construído ali tentando construir a unidade do partido, numa situação de crise brutal. A bancada estava fortemente dividida, acabou, a parte resultou na criação do PSOL, e a direção do partido também. Então foram inúmeras reuniões de diretório até chegar ao entendimento da crise, porque uma parte grande do PT acreditava que a crise era culpa de alguns. Responsabilidades podem ter havido, mas a culpa não era a crise de alguns, era a primeira, como você falou, a primeira ofensiva para tentar desestabilizar o governo Lula. E na época você lembra da frase do Bonhoeffer, que falou, vamos acabar com essa raça. Uhum. Até encontrei com ele no bastidor de um programa de televisão e falei, vamos para a rua? Na rua nós vamos ver qual raça que termina primeiro. E eu, não, vamos deixar o Lula sangrar. E o Lula, na verdade, não sangrou e foi para... melhor, sangrou, mas conseguiu estabelecer um diálogo com a população e se reelegeu. Então o PT, na minha opinião, ele fez o que pôde naquela situação. As circunstâncias eram muito difíceis. Nós conseguimos, digamos, superar uma crise gravíssima, estabelecendo, mesmo com o governo ainda não tendo realizado tudo o que realizou no segundo mandato, estabelecendo uma conexão direta com as nossas bases e fazendo, a partir dali, a recuperação. É bom destacar o papel que teve o Zé Alencar. O Zé Alencar, como vice, ele foi o contrário do Michel Temer. Ele disse o seguinte, para derrubar, vai ter que derrubar os dois. E como ele era um empresário respeitado, que tinha muitas relações do meio empresarial, ele conseguiu ajudar, não foi decisivo individualmente, mas conseguiu ajudar também a conter aquele cerco que houve ao PT. Foi um cerco brutal, você lembra do PED de 2005, quando eu fui eleito presidente, que muita gente dentro do PT acreditava que nem 50 mil pessoas iriam votar. E acabamos tendo 314 mil eleitores comparecendo, com a imprensa fazendo aquele assédio brutal e tentando arrancar declarações negativas de filiados, enfim, uma situação muito delicada. Berzoini, outras experiências latino-americanas tiveram como passo estratégico inicial a convocação de assembleias constituintes para reformar as instituições do Estado e colocá-las a serviço das transformações defendidas pela esquerda. O PT errou ao não escolher esse caminho? O PT não tinha força parlamentar para esse caminho. Você mesmo citou a votação do imposto sobre grandes fortunas, que eu nem lembrava que a diferença teria sido tão grande assim. Imaginem uma constituinte, naquele ambiente ainda com muitos neoliberais na nossa base e na oposição, nós podemos ter ali talvez a primeira grande derrota. A não ser que tivéssemos a capacidade de organizar de maneira, como eu falei, vertical e bastante amarrada, as bases para fazer a pressão. Porque a Constituição de 88, ainda que ela tenha muitas contradições, ela, do ponto de vista social, ela trouxe muitas conquistas que eram rechaçadas pelo empresariado. Tanto é que a pressão sobre o mundo político foi tão grande que o Collor, espertamente, ganhou a eleição já falando do emendão, né, de reformar a Constituição
naquele período onde era prevista uma revisão constitucional, e já tirar tudo que tinha sido conquista dos movimentos sociais. Então, quando você fala em outros países, que nós temos no texto constitucional diversas garantias trabalhistas, previdenciárias e o SUS, muita gente fica espantada, porque na maior parte dos países do mundo isso está na lei ordinária. O Brasil, naquele movimento dos anos 80, de pressão sobre a Constituinte, conseguiu colocar na Constituição garantias que na maior parte das constituições do mundo estão previstas na lei ordinária. Tem uma pergunta de um espectador nosso, Berzoini, Gerardo Santiago, sobre as Forças Armadas e a mídia corporativa. A pergunta dele é: por que nada foi feito pelos governos petistas para democratizar ambas? Pelo contrário, vimos o fortalecimento da Record de Edir Macedo, por exemplo. O Gerardo foi meu contemporâneo no movimento sindical, e, se não me engano, faz aniversário no mesmo dia que eu também, mas é mais jovem. Gerardo, eu tenho total concordância que nós não tivemos força, mas nem concentração para obter força, para tratar da questão das Forças Armadas. Por exemplo, eu brinco que a gente devia ter discutido fundamentalmente o processo de formação dos oficiais. E quem vê esse general Pazuello, ou Heleno, ou Mourão, percebe que há um déficit de formação muito grande ali. Não é só questão democrática, não. É a questão da inteligência política, da estratégia, um déficit brutal de formação. Mas também tem outras questões, a questão do acesso às patentes, a questão da organização e da relação com o mundo civil, a própria questão orçamentária. O Lula fez um Plano Nacional de Defesa maravilhoso, que deveria ser reconhecido pelos militares como o primeiro Plano Nacional de Defesa que tinha a visão de um país grande no cenário internacional. E ainda assim as Forças Armadas não reconheceram isso. E a questão da mídia é aquilo que nós vivenciamos. Eu fui ministro das Comunicações e tentei retomar um debate que o nosso querido Franklin Martins já tinha iniciado e que era necessário para o país. Dialoguei com as grandes empresas de comunicação de uma maneira muito difícil, dialoguei com os movimentos. Esse é um debate que você precisa construir maioria parlamentar de esquerda. Porque, na verdade, o receio que grande parte do parlamento tem em relação ao poder dos grandes meios de comunicação impede que eles se manifestem. Fora a questão corporativa, porque muitos parlamentares são de famílias que têm a propriedade de meios de comunicação e que dependem das grandes empresas até para ter os contratos de afiliação. A questão também do fortalecimento da mídia neopentecostal também é algo que foi, talvez, aí um grau de ilusão grande. Por quê? Porque esse pessoal apoiava o governo Lula e o primeiro governo Dilma. Estiveram no governo. O Marcelo Crivella foi ministro. Ou seja, naquele intrincado jogo parlamentar, você precisa compor maioria na Câmara e no Senado. Então, por isso que eu falo que tem muita gente com ansiedade em relação ao PT ganhar em 2022. Claro que eu também quero que o PT ganhe em 2022. Mas a minha ansiedade é que o PT tenha força para ganhar e governar. Que a esquerda tenha força para ganhar e governar. Vocês viram a votação da autonomia do Banco Central, como é que foi o voto no PDT e no PSB. Tá certo? Então não vamos nos iludir. A esquerda brasileira é menor do que parece. E se nós quisermos ser maiores, só tem um jeito, é na base. Não tem outra solução. Nós não temos dinheiro para fazer as campanhas que eles fazem. O fundo eleitoral é importante, mas não é, digamos, comparável ao que eles têm de estrutura empresarial. Então não vamos nos iludir. Para enfrentar essa onda conservadora neopentecostal, para enfrentar o poder empresarial da mídia tradicional, para enfrentar a questão militar, para enfrentar a questão tributária, a questão do sistema financeiro, a questão do latifúndio, nós temos que acumular
muito mais força do que aquela força que levou Lula à presidência. Ah, mas isso é impossível. Bom, se for impossível, vamos avaliar o que é possível fazer. Nós podemos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer o processo de disputa institucional que fazemos bem, na minha opinião. Temos argumentos, temos história para isso, mas se não fizer o processo lá embaixo, seremos sempre gigantes de pés de barro. Berzoini, há uma discussão na esquerda brasileira e no próprio PT, de certa maneira, sobre a orientação política para combater Bolsonaro. Frente ampla, incluindo a direita neoliberal que liderou o golpe de 2016, ou frente de esquerda? Qual a tua posição? Você sabe que eu fui contra o PT apoiar o Baleia, né? Por quê? Porque eu acho que, lamentavelmente, essa vida parlamentar nos leva a certos enganos. O pessoal almoça junto, janta junto e tal, e vai, às vezes, acreditando em certas conversas. O PT, precisa entender o seguinte, o PT é o patinho feio. O Rodrigo Maia e o Baleia Rossi só foram atrás do PT porque estavam fracos. E o PT também só aceitou essa composição porque a esquerda já tinha aderido. O resto da esquerda já tinha aderido ao Baleia. Então o PT ia ficar isolado, talvez com o PSOL só. Então foi uma opção política. Não estou criticando a opção, mas eu acho que foi errada. Porque efetivamente não existe compromisso democrático. Nem do Rodrigo Maia, que por estar brigado com o Bolsonaro, começou a fazer um discurso conveniente para ele. O DEM votou no Arthur Lira. Boa parte do MDB do Baleia votou no Arthur Lira. Então, é óbvio que nós temos que trabalhar. Claro que se alguém me perguntar, você é favorável à frente ampla? Sou. Acho que ela é impossível, mas sou favorável. Se houver uma frente ampla para fazer o impeachment do Bolsonaro, e se houver uma frente ampla, eu vou mais além. Se houver uma frente ampla eleitoral para defender a Constituição e fazer algumas reformas liberais, estou falando de reformas de esquerda, reformas liberais, mas não as que são a pauta do neoliberalismo. Para fazer a reforma, eu falo em relação à reforma tributária, eu quero aprovar no Brasil o sistema tributário norte-americano. Não é o bolivariano. Eu quero que o Brasil coloque copia e cola. Fazer um desafio para a Fiesp, para a CNI, para a Febraban. Vamos fazer copia e cola. Sales tax, sem ICMS, fazer a tributação de imposto de renda da pessoa física de 37% para quem ganha mais de $500 mil por ano. Tributação de grandes heranças, tributação de dividendos. Vamos fazer isso no Brasil. Eu topo fazer a frente ampla com esse caráter. Só que é o seguinte, essa frente ampla não vai existir, não vamos nos iludir. Quem conhece os partidos brasileiros, as suas raízes, suas relações, sabe que essa frente ampla só vai existir até onde interessar para eles. A frente de esquerda, nós precisamos também perguntar o que é esquerda. Será que o PSB ainda é esquerda? Com todo respeito. Eu tive uma relação muito boa com o Eduardo Campos. Fizemos vários movimentos táticos para evitar que a direita do PSB prevalecesse dentro do PSB. Mas vamos perguntar para o Márcio França o que ele pensa da prisão do Lula. Vamos perguntar para algumas pessoas do Sul, do PSB, e esse pessoal do PDT que votou na autonomia do Banco Central. Será que eles acreditam que a autonomia do Banco Central... E olha que eu não acho uma tragédia, não, sabe por quê? Porque o Brasil já é assim. Só criou o mandato agora. Na verdade, essa lei que foi aprovada só criou o mandato. Porque eu sou contra mandato. Eu tenho que ser contra mandato. Então, assim, objetivamente, Breno, na minha opinião, a frente de esquerda tem que ser construída, e é difícil, e a frente ampla, na minha opinião, ela é desejável, mas é impossível. Então, se o PT não cuidar da sua força, na próxima eleição, nós vamos eleger menos deputados federais e menos deputados estaduais. Eu estou sendo pessimista? Não. Nós vimos agora, por exemplo, em São Paulo, nós temos a menor bancada de vereadores da história do PT.
Em vários locais do Brasil, nós reduzimos o número de vereadores. Teve fatos positivos da eleição municipal? Teve, não tô negando, mas a fotografia não foi boa. Para a esquerda como um todo, não foi só para o PT. E a questão da estrutura financeira, quem acompanhou, eu acompanhei aqui as eleições do entorno e acompanhei um pouco as eleições do interior de São Paulo, onde eu tenho muita gente que ainda tem referência na minha atividade política. O poder econômico correu solto e os tribunais eleitorais não fiscalizaram nada. Carreata com gasolina sendo distribuída a rodo, com cerveja sendo distribuída a rodo. Isso em todas as cidades médias e pequenas, que são a base eleitoral de muitos deputados. Então, para manter a nossa bancada de 50 e poucos deputados, não será uma tarefa fácil. Se e quando o PT voltar ao governo, deveria ter o mesmo programa que teve entre 2013 e 2014? Se você achar que é um novo programa, quais seriam as características principais? Eu vou complementar com perguntas dos nossos espectadores, Berzoini, que são semelhantes, né? O PT do Wilton Santos, o PT está se preparando para retomar o governo em 22? O partido irá propor um governo de coalizão com as elites ou vai basear a governabilidade em fortes mobilizações populares? E a Paula Simone também pergunta: o senhor não acredita que o Partido dos Trabalhadores tenha força para retornar em 2022? Foi o que quis dizer? Não, eu acredito que pode acontecer do PT se eleger para a presidência da República em 2022. A política é muito dinâmica e os sentimentos de rejeição ao Bolsonaro e rejeição também a vários líderes da direita do PSDB, do DEM, e a figura carismática do Lula, a memória de tudo que foi feito com Lula e Dilma, pode até provocar uma vitória. Eu não acredito muito. Sinceramente, eu acho que hoje nós não temos força neste momento. Podemos construir essa força. Falta pouco tempo, mas podemos construir. Mas, na minha opinião, não é impossível. Tanto é que eu falei que o PT pode até diminuir a bancada. Por que eu acho que pode diminuir a bancada? Porque eu vejo uma ofensiva da direita conservadora, do ponto de vista de tomar os parlamentos, os municipais, estaduais e federais. Então, o PT pode ter? Podemos criar essa mobilização. As mobilizações, às vezes, não são tão previsíveis quanto a gente gostaria que fosse. Mas nós deveríamos, na verdade, nos preparar para o enfrentamento de nível superior. A questão programática, na minha opinião, nós podemos fazer duas opções. Fazer um programa que trate das questões essenciais da vida do povo, que já é muito bom. Por exemplo, a retomada do aumento real do salário mínimo, a redução da tributação dos mais pobres. Nós podemos fazer um programa que trate da questão das comunicações, falando genericamente de ampliar o acesso às comunicações dos movimentos, enfim. Há várias maneiras de fazer um programa de governo. Agora, se for explicitar o que realmente nós pensamos, fica o PT e o PSOL. Talvez uma parte do PCdoB. Porque, efetivamente, não é pensamento majoritário. Então, o Lula, quando ganhou a eleição em 2002, ele ganhou com um programa que tinha vários aspectos de moderação. A Carta ao Povo Brasileiro, ela foi, de certa forma, a síntese do programa. Ela é um documento de esquerda, não é o que o pessoal fala, é a carta aos banqueiros, não. Era a carta da esquerda a um país onde não havia hegemonia da esquerda. E os governos Lula e Dilma foram muito assim também. Então, assim, vale a pena fazer disputa por esse aspecto? Vale. Não sou contra. Mas nós precisamos entender que tem certos limites. Se não tivermos maioria parlamentar e organização popular, nós podemos fazer bons governos como o Lula fez, como a Dilma fez. Com avanços importantes, como o Lula fez e como a Dilma fez. Mas com limites. Por exemplo, regulação dos meios de comunicação é guerra. Reforma agrária de verdade é guerra. O que o INCRA faz não é reforma agrária. O que o INCRA faz é um processo de mediação dos movimentos e assentamentos. Fazia, não faz mais. Sistema financeiro, a mesma coisa. Então, gente, nós temos que ter consciência que não se trata de fazer opções de vontade apenas.
A minha vontade é um programa de esquerda, explicitamente tratando de todas as injustiças do Brasil, mas para fazer isso, nós precisamos ter força para depois colocar em prática. E talvez fazendo isso, reduza o espaço para uma disputa eleitoral. Por exemplo, eu não vejo mais a possibilidade de retomar alianças que foram feitas para a reeleição, porque o Lula não ganhou com o MDB. O Lula ganhou PT e PR. Então, PL, né? Uhum. PT, PL e PCdoB. E o PL no partido pequenininho. O PSB lançou o Garotinho e o PPS lançou o Ciro. E o PDT não nos apoiou, não me lembro qual foi a opção do PDT em 2002, mas não nos apoiou. Estava com o Ciro, estava com o Garotinho, não sei. Mas o fato é o seguinte, é que o PT ganhou só com PHS, PCdoB e PR. Depois da reeleição, formalmente, também foi só PT, PR e PCdoB. Nem o PSB nos apoiou porque tinha a operação do Márcio França que não queria por causa de São Paulo. Uhum. Na época havia vinculação, lembra da vinculação que o Jobim fez para tentar nos prejudicar, mas acabou, na minha avaliação, nos beneficiando. Uhum. Em 2010, da eleição da Dilma, que foi feita aliança ampla. Mas para governar, a reforma política, por exemplo, em 2007, um dos motivos que ela não saiu é que partidos de esquerda, eu não vou citar nomes para não dar confusão, mas partidos de esquerda e do Centrão se juntaram e disseram o seguinte: se votar a reforma política desse jeito, nós saímos da base. Aí o que aconteceu? A nossa bancada, que já estava dividida, dividiu ainda mais. Então nós deixamos de ter o voto em lista naquela época por conta dessa circunstância. E essa circunstância estará presente nas decisões programáticas e de alianças para 2022. Na minha opinião, existe um grande risco do PT não ter aliança nenhuma em 2022, porque o PCdoB precisa sobreviver. A não ser que caia agora, o Arthur Lira consiga derrubar a cláusula de barreira e a proibição de coligação proporcional. Se o Arthur Lira conseguir derrubar, talvez até beneficie a nossa política de alianças. Mas o PCdoB precisa sobreviver e a chance maior de sobrevivência dele é com o PSB. O PSB, por várias razões, tem poucos motivos, na minha opinião, e tem muita divisão interna para se aliar ao PT. O PDT já está com o Ciro, que pode atrair o PSB e o PCdoB. E o PSOL tem uma necessidade institucional de se afirmar. Então, o risco do PT ter que se preparar, e quando eu falo ter que se preparar, não é que eu quero isso, eu prefiro fazer alianças. Mas o PT tem que se preparar para talvez disputar solo a presidência da República. E em vários estados também. E em vários municípios já teve que fazer. Porque existe uma disputa pela esquerda. Tem muita gente que acreditava que o PT ia acabar e começou a se preparar para disputar o espólio do PT. Só que o PT não acabou. O PT ainda é um partido forte, ainda é o partido mais enraizado da esquerda brasileira, mas, na minha opinião, está insuficientemente enraizado. Nós precisamos cuidar das raízes. Sem saudosismo, como diria o poeta, sem mania de passado, sem querer ficar do lado de quem não quer navegar. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro toca o barco devagar. Berzoini, me mandam aqui uma lembrança de uma questão, vamos dizer assim, histórica ainda, que eu vou pedir para você retornar a ela, porque creio que é importante para a gente compreender o processo político recente. No final de 2014, início de 2015, Dilma Rousseff, já reeleita, ela adota um conjunto de medidas econômicas que aparentemente conflitavam com o discurso da campanha eleitoral. Medidas que parcialmente assumem orientações neoliberais, nomeia Levi para o Ministério da Fazenda, e isso provoca uma grave crise, uma grave confusão na base social. Como que você explica a adoção dessas medidas e qual a avaliação que você faz dessas medidas, da nomeação do Levi? O que se queria com aquilo e qual o balanço que você faz? Eu acredito que foi o principal erro nosso. A Dilma estava convencida de que a situação orçamentária era muito grave
que isso teria consequências no mercado financeiro. A inflação tinha dado uma empinada novamente, é bom lembrar que chegou a 12% a inflação. O risco o país voltou a subir, a taxa de juros voltou a subir, e nós tivemos na época uma crise das commodities. Tanto o minério de ferro quanto as commodities agrícolas caíram abruptamente. Até hoje eu suspeito de alguma manipulação internacional para enfraquecer alguns países, entre Brasil, Venezuela, Irã, Rússia. Na época, eu levantei essa suspeita dentro do governo, inclusive. Só tem alguma coisa esquisita. Isso não é normal do mercado. Mas aconteceu, a nossa arrecadação despencou. Na época, eu suspeitei também que alguns grandes bancos fizeram provisões exageradas para créditos duvidosos, o que reduz o pagamento de impostos. Reduz o lucro e, portanto, o pagamento de impostos. E você sabe quem banca o Tesouro Nacional, fundamentalmente, além da classe média assalariada, são as mineradoras, Vale à frente, o agronegócio com as suas rendas empresariais, IRPJ, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, e também os bancos, que têm muitos lucros. Eu não quero falar economês aqui, mas, objetivamente, a Dilma acreditou que precisava dar um choque de credibilidade e convidou Joaquim Levy. Acho que foi o pior período da minha vida, porque eu passei um ano inteiro brigando com Joaquim Levy, para ele não destruir completamente o governo. Porque a visão dele era implementar um governo totalmente neoliberal dentro do nosso governo. Isso era impossível. Eu fui solidário, publicamente nunca me manifestei contra, mas internamente a Dilma é testemunha, a gente brigava muito. Inclusive, algumas propostas tributárias que ele acabou concordando em mandar para o Congresso, a tributação maior dos ganhos de capital, a retomada da tributação, a tributação mais progressiva dos juros sobre capital próprio, ele só aceitou depois de uma briga feia. Ele queria fazer coisas da Previdência que eu cheguei a dizer, falei assim, bom, aí é meu limite. Eu não posso ficar. Falei objetivamente, sem chantagem nenhuma, só assim, todo mundo tem seu limite, né, do ponto de vista da questão programática. Mas eu acho que ali foi um grande erro. E a Dilma não fez, a Dilma fez por boa intenção de tentar uma estratégia, assim como depois ela propôs a redução do número de ministérios, muito pressionada pela mídia, que agravou a crise política, porque você tinha que, no meio de uma crise política, desalojar ministros. Foi complicado aquele período. E eu acho que foi um erro de avaliação. Eu me arrependo, talvez, de não ter sido mais enfático de dizer, está errado. E lamento que o próprio partido não tenha dito de uma maneira mais clara isso. Como que você avalia a tendência de evolução do cenário político presente? Você vê condições para um forte movimento pelo impeachment de Bolsonaro? Eu acho que não, é difícil que haja espontaneísmo. Primeiro, nós temos o problema da pandemia, né? A pandemia limita muito a nossa capacidade de mobilização, porque é sempre uma contradição. A gente defende as medidas de contenção sanitária e para ir para as ruas, você vê, nós fizemos carreatas agora. Carreatas de tamanho respeitável, mas de tamanho talvez insuficiente ainda para caracterizar um movimento mais de comoção. Temos que insistir. Até porque a bandeira do impeachment é uma bandeira que politiza, especialmente se não for centrada só na figura do Bolsonaro. E mostrar que o país está indo para o buraco pelo Bolsonaro, pelo Guedes, pelo Mourão, pelo Pazuello, quer dizer, é uma concepção. Portanto, é um movimento para fazer o impeachment do Bolsonaro, mas é um movimento para deixar claro que nós não aceitamos esse grau de misto de incompetência com presunção, arrogância e deformação psicológica do governo Bolsonaro. Então, assim, na minha opinião, nós temos que jogar pesado para mobilizar, fazer o nosso papel e ver se a gente consegue uma adesão dos setores que não são alinhados conosco. Aliás, eu acho uma coisa boa que eu gosto de falar, eu sei até que muitos petistas não concordam comigo, nessas carreatas, a coisa menos importante é a bandeira do PT. Nessas carreatas, a coisa mais importante é a bandeira verde.
o verde e amarelo com fora Bolsonaro, porque uma das coisas que esse pessoal quer é nos tirar o direito de ter identidade com as cores nacionais. E se nós defendemos internacionalmente a bandeira vermelha, nós temos uma história de defesa do país. Então, a defesa do país somos nós. Eles são, na maior parte das vezes, entreguistas. O que está acontecendo com a Petrobras, Breno? Não nem falo do Banco do Brasil, que é a empresa que eu trabalhei 38 anos, mas a Petrobras está sendo destruída. O pré-sal, que é a grande oportunidade de um salto de riqueza e de oportunidades para o Brasil, está sendo entregue a preço de banana. A BR Distribuidora, que é uma estrutura magnífica de capilaridade de logística no país, foi entregue praticamente sem que houvesse sequer repercussão. Até porque, como na BR Distribuidora nunca houve um sindicalismo forte de esquerda, você acabou não tendo uma resistência interna. Ainda que os petroleiros tenham feito a resistência, mas a rede de postos de gasolina não é uma estrutura direta da Petrobras, empresa de prospecção, refino. As nossas refinarias. O Brasil vai virar um país produtor de petróleo sem refinarias estatais. É uma coisa terrível. Isso daí é impressionante, isso me preocupa muito. Tanto dia eu usei uma expressão que o Brasil está ficando um país invertebrado. Porque os setores fora do PT praticamente não falam disso. Não há no empresariado. Nós já tivemos a ilusão de ter um empresariado nacionalista. Claro. Não há no empresariado qualquer reação a essa destruição. Quer dizer, de certa forma, o liberalismo venceu. Venceu nesse sentido, de ficar impregnado em boa parte da classe média e do empresariado. Você tem insistido ao longo dessa entrevista e também em outras intervenções suas, eu tenho lido o que você escreve, outras entrevistas suas, nesse tema da organização do PT, da organização de base, da volta à luta popular. Isso se concretizaria em que tipo de medida organizativa? Eu acho que nós temos que voltar com realismo, sem qualquer tipo de avaliação de que isso é fácil, é rápido, não é fácil nem rápido, mas voltar para dentro do partido e pensar em estruturar uma organização com um grau de responsabilidade elevado. O Carlos Matos, nas suas obras sobre planejamento estratégico, ele sempre falava de estruturas de baixa responsabilidade e de alta responsabilidade. Na minha opinião, tanto no sindicalismo, eu vivi 15 anos no sindicalismo prioritariamente antes de me aprofundar partidariamente e parlamentarmente. Tanto no sindicalismo brasileiro. Eu era secretário-geral do sindicato, era chamado de burocrata pela maioria da diretoria. Que dizia que eu era um burocrata, que eu ficava querendo estabelecer controles. Mas se não tiver controle, meu amigo, as coisas não funcionam. E o controle não é para reprimir, o controle é para dizer o seguinte: ó, isso daqui está funcionando, isso aqui não está. Se perguntar hoje para o PT, qual é a opinião do povo sobre alguma coisa? Vamos fazer uma pesquisa, vamos contratar uma pesquisa. Peraí, nós temos 3 mil diretórios, para quê? Precisa contratar pesquisa? Claro que pesquisa de opinião cansei de usar na minha vida para aferir situações. Mas, se nós temos 3 mil diretórios, o Delfim Neto falava que o Banco do Brasil era a melhor instituição do Estado brasileiro. E quando ele queria saber como ia a agricultura no oeste do Paraná, ele ligava para o gerente, ao invés de ligar para o burocrata do Ministério da Fazenda. E o gerente dizia para ele como é que estava a produção de soja, de algodão, de arroz. O presidente do diretório do oeste do Paraná, da cidade de Cascavel, por exemplo, tem que ser um cara que sabe, aqui na cidade está acontecendo isso, isso e isso. E não fala só o que ele pensa. O que ele pensa é ótimo que ele fale. Mas ele tem que ter raízes, tem que ter relações na cidade. Muita gente tem, não estou dizendo que não tem. Mas o PT tem que ter um sistema nacional onde o diretório municipal não seja só o que vai organizar a eleição para prefeito e para vereador. Então, isso daí são medidas de caráter organizativo, que eu acho que, de certa forma, o PT nunca foi forte do PT, mas o PT relaxou um pouco nisso.
O PT no passado, nos anos 80, recorreu pelo menos uma vez, eu me lembro de forma importante, a plebiscito interno para decidir a posição partidária. Foi o caso do parlamentarismo e presidencialismo antes do plebiscito nacional previsto pela Constituição de 88, o plebiscito que ocorreria também em 93. Então, a militância do PT votou se o partido deveria ser a favor do parlamentarismo e do presidencialismo. A direção do PT, na época, foi derrotada e a base aprovou o presidencialismo. Por que o PT nunca mais fez esse tipo de plebiscito? Eu apoiei o parlamentarismo. Eu, o Lula, o Guxiquem, Zé Dirceu e outros. Nós defendíamos o parlamentarismo, porque eu acho que o parlamentarismo é uma forma superior de governo em relação ao presidencialismo. Mas a maioria do PT queria o Lula presidente. Por que o PT não voltou a usar esse instrumento de consulta da base? Eu sou amplamente favorável. Eu acho que deveríamos usar mais. Inclusive, eu falo isso também como autocrítica no meu período da presidência. Deveríamos usar mais consultas populares até como forma educativa de exercitar a democracia. Não é só por uma questão de parecer mais democrático. É ser mais democrático. Só que para você fazer consultas, vamos voltar à questão organizativa. Eu costumo dizer o seguinte: um partido político de esquerda, ele tem que relativizar as caixinhas. Ou seja, as secretarias têm que funcionar de maneira holística e dinâmica. Então, quando você fala de organização, comunicação, formação e mobilização, é uma coisa só. Certo? Se você está discutindo, por exemplo, reforma tributária, para que as pessoas possam se posicionar de maneira consciente, não basta um dia X você falar assim, agora vai ter votação. Vamos lá, o que você pensa sobre a reforma tributária? É preciso ter um trabalho prévio de debate interno. Esse trabalho prévio envolve formação política e comunicação. E envolve mobilização e organização. Ou seja, você faz a atuação do partido de maneira sinérgica. Vamos lembrar da reforma estatutária, quando eu propus, não fui só eu, mas eu propus que para o cidadão votar no PED, ele tinha que ter, no mínimo, a participação em 4 atividades partidárias anuais. Mas aí vai votar pouca gente, então. Se você acha que vai votar pouca gente por conta disso, é sinal que estamos fracos. Vamos pensar o seguinte, como é que você faz um partido político? E hoje a internet democratiza muito isso. Naquela época, em 2008, a internet ainda estava muito incipiente na vida política. Hoje nós estamos numa pandemia, eu já fiz inúmeras lives debatendo os mais variados assuntos. Hoje nós podemos fazer isso daí nacionalmente sem a pessoa sair de casa. Hoje uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela consegue participar da política da sua casa. Então, dá para fazer, não tem problema nenhum. Vamos discutir uma agenda, 4 atividades anuais de formação, comunicação, mobilização e organização. Isso é ser burocrata? Bom, se isso for ser burocrata, avisa a maior parte das empresas do país, que dão muito lucro, porque elas praticam isso da sua organização interna. Se a gente quer aprender alguma coisa com o capitalismo, vão aprender isso. Mas não precisa aprender isso. Você pode voltar ao Gramsci, pode voltar ao Lenin, pode voltar ao Carlos Matos, ou pode voltar aos nossos líderes de Cuba, para saber como é que a Venezuela está de pé até hoje, Breno. Vou te perguntar, você que já fez inúmeras matérias, já visitou a Venezuela várias vezes, como é que o Trump entrou e o Trump saiu? Parecia que ia ser o checkmate, porque eles sabem que lá tem povo organizado a favor do regime. Não estou nem defendendo nem atacando. Eles devem ter seus defeitos e suas qualidades. Mas o fato é que tem resistência popular. E eu vou me referenciar ao seguinte, a China, na minha avaliação, tem o melhor processo de democracia interna e planejamento do planeta. E não é por outro motivo que eles estão no ritmo que estão para consolidar uma estratégia socialista. Muita gente acha que é capitalismo de Estado.
Na verdade, eles interpretaram melhor, claro que a China é a China, né? Com suas características, mas eles interpretaram melhor a estratégia para chegar ao socialismo. E vão chegar. Gostem os americanos ou não. Berzoini, a gente está chegando no fim da entrevista, eu vou te fazer uma última pergunta, que tem a ver com essa sua última resposta. O PT nasceu no final do século XX, mesmo que assumindo uma postura crítica e tendo múltiplas correntes internas, no campo histórico da Revolução Socialista, da Rússia Soviética, Nicarágua, passando por China, Cuba, com toda a diversidade interna que tem o PT. O socialismo, na tua opinião, mantém sua validade como perspectiva civilizacional e como objetivo de um partido como o PT? É o único caminho. Na minha opinião, assim, o capitalismo, ele revelou-se e revela-se o tempo todo como o sistema mais cruel. E eu falo que no Brasil, muitos de nós, no dia a dia, não temos a dimensão da crueldade. Mas não é no Brasil, vai a situação da Califórnia hoje, nos Estados Unidos. A exclusão social na Califórnia. Vai ver o que está acontecendo na Europa, em Portugal. Portugal que está sendo, inclusive, governado por um partido socialista, mas que é um país capitalista e muito capitalista. Então você tem, na verdade, a alternativa de construir uma sociedade onde você não abra mão de formas de produção que o capitalismo adotou, mas não sob o regime capitalista, sob uma visão da apropriação coletiva da riqueza, com regras claras sobre como funciona a democracia interna e como funciona o processo produtivo. Porque é óbvio que existe uma discussão que vai ser sempre polêmica dentro da esquerda, que é a questão da propriedade dos meios de produção em geral, que Cuba está enfrentando isso hoje. Como é que ele faz para dinamizar a economia sem abrir mão do projeto socialista? Mas o fato é o seguinte, é que o controle dos grandes processos produtivos, e aí volta à China, que tem muita habilidade e estratégia nessa questão, o controle do interesse nacional prevalecendo sobre os interesses privados dos chineses capitalistas e dos capitalistas estrangeiros, essa é a grande questão que está colocada para a elaboração socialista. É possível ter propriedade privada? É possível. É possível haver acumulação desenfreada? Não, não é possível. Certo? Você tem que ter limites muito duros para aqueles que pretendem... Porque a acumulação de riqueza não é acumulação só de riqueza, é acumulação de poder. Quando Jack Ma, lá na China, proprietário do Alibaba, ele ousa fazer determinados enfrentamentos, o Estado chinês fala, calma, você não chegou a sua hora ainda. Quer discutir, entra para o Partido Comunista e faz a longa carreira no Partido Comunista, que lá não é fácil não, viu? Você não chega no Comitê Central por acidente. Né? Então é isso, acho que o socialismo é o único caminho. Na minha opinião, é o único caminho para a humanidade, inclusive em relação à questão ambiental. Porque o capitalismo é profundamente antiambiental. Ele vai destruir o planeta, não vai destruir só a classe trabalhadora, ou destruir a autoestima da classe trabalhadora, ele destrói o planeta. Porque precisa lucrar cada vez mais, não importa como. Não, mas tem muitas empresas que têm preocupação ambiental. Bom, a maioria é marketing. Mas algumas têm, de fato, alguma visão de sustentabilidade, até porque, como eu dizia para os ruralistas na época da votação do Código Florestal, eu dizia o seguinte, eu estou defendendo mais vocês do que vocês mesmos. Porque vocês querem destruir a principal fonte de riqueza, porque quando você exporta soja, você está exportando água, fundamentalmente. Uhum. A principal razão pelo qual o Brasil produz muita soja é porque o Brasil tem muita água. Então, quando você não tem água, você não produz nada. Nós precisamos preservar as nossas reservas de água, nossos aquíferos. Então é isso. Eu tenho me preocupado muito, Breno. Eu acho que isso é importante para o PT. Nós precisamos estudar o que está acontecendo no mundo. E saber o que está acontecendo no Brasil.
com profundidade. O Brasil profundo, que o Zé Disseu fala sempre, esse Brasil profundo, nós precisamos estar... Não adianta você ficar teorizando sobre a pobreza no extremo do Capão Redondo, aqui na Brasília, no sol nascente, se você não tiver contato e vivência com as pessoas lá e tentar organizar aquele povo que está sendo organizado pelos neopentecostais para odiar a esquerda. Sem razão, porque a esquerda garantiu boa parte dos direitos que essas pessoas têm, mesmo na pobreza e até na miséria. É só ver o auxílio emergencial. Nós dormimos no ponto, ao invés de fazer o debate lá na base, nós conquistamos a vitória no parlamento. Foi ótimo. Acho que nós atuamos bem no parlamento. Mas deixamos de capitalizar aquilo que depois o Bolsonaro, que tem a estrutura do Estado, capitalizou para ele. Berzoini, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, pelo didatismo, pela paciência, pelo conhecimento, pela experiência. Eu acho que foi muito útil para os nossos espectadores e espectadoras, e certamente foi útil para mim, para ajudar a entender melhor as opiniões que você defende acerca do país e do PT. Muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa 20 Minutos. O prazer foi meu e quero dizer que eu sou teu fã e teu espectador. Encerramos assim mais um programa 20 Minutos, que hoje teve a presença como nosso convidado de Ricardo Berzoini, ex-presidente do PT. Foi a quarta conversa da série com presidentes do PT desde a sua fundação. Eu queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, ajude a difundi-lo, compartilhe nas suas redes sociais. Especialmente quero agradecer a quem fez perguntas, pedindo desculpas àqueles cujas perguntas não puderam ser lidas, por falta absoluta de tempo no nosso programa. Quero agradecer mais especialmente ainda a quem contribuiu através do Superchat, do Super Sticker, ou se tornando membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube. Quero desejar a todos um bom final de semana. Nós nos veremos com mais um programa 20 Minutos na segunda-feira, dia 15 de fevereiro, às 11 horas da manhã, nos canais do Opera Mundi, no YouTube, no Twitter e no Facebook. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência.